As vidas daquelas pessoas mudaram. Logo depois da Páscoa veio a triste notícia. Aquela família nunca mais seria a mesma. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. Estamos chegando aos 200 mil inscritos. Muito obrigada a você do canal que já está aqui há um tempo ou que chegou recentemente. Muito obrigada mesmo pelo apoio. Somos 186 mil inscritos. O caso de hoje é mais um caso, claro, muito triste, e é um caso que aconteceu em um país que eu nem sabia que existia. Pois é, gente, Irlanda do Norte. Eu sinceramente achava que só existia a Irlanda, e aí eu descobri que na mesma ilha que fica a Irlanda, ali do lado fica a Irlanda do Norte. Só que a Irlanda faz parte da União Europeia e a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. Pois é, né? Vivendo e aprendendo. Então vamos lá para essa história que aconteceu na cidade de Belfast. Belfast também, gente, é a cidade ali onde nasceu, né, entre aspas, o famoso navio Titanic. Aquele navio que a gente sabe que depois afundou em 1912. Pois é, né? Então vamos lá para a história de hoje, que é da Megan McLaren. Nossa história acontece em 2004 e Megan nessa época tinha 16 anos de idade. Ela era filha de Frank e Margaret e o casal teve no total 7 filhos. Ela era a segunda irmã mais nova. Então tinham lá os irmãos, tinha 2 irmãs que eram gêmeas, aí veio ela e depois tinha ainda uma caçula. Uma das irmãs dela disse que ela era uma garota muito meiga, ela já era uma criança toda doce, carinhosa, e quando ela cresceu ela tornou-se uma adolescente muito simpática e popular. A família era muito amorosa, todos eles receberam a mesma quantidade de amor dos pais, e Megan era a garota que sabia distribuir muito bem esse amor. Aos 16 anos de idade, ela já sabia que queria ter a independência dela. Então, enquanto os irmãos queriam só ficar em casa enrolando, ela já quis sair de casa para arrumar um emprego, para ter seu próprio dinheiro. Ela já pensava no futuro. Ela queria ser ou cuidadora de crianças ou cuidadora de idosos. Alguma profissão aí relacionada com um desses dois. Principalmente com idosos. Ela adorava cuidar e conversar com eles. E ela também pensava em ter a casa própria, em um dia se casar e ter seus próprios filhos. Então, dia 11 de abril de 2004 era o domingo de Páscoa e ela estava trabalhando em um restaurante local que fica numa avenida movimentada. A irmã dela também trabalha no mesmo restaurante. Então, quando a irmã dela terminou o serviço dela, terminou as mesas, ela disse para a irmã, olha, até daqui a pouco. Megan sairia mais tarde do trabalho, só que ela já tinha combinado com uma amiga que também trabalhava ali em um outro restaurante que eles iriam se reunir lá com alguns amigos. E depois dessa reunião de amigos, ela iria para casa. Onde ficava essa lanchonete da amiga, que realmente onde os amigos estavam juntos, era uma avenida movimentada com várias lojas, inclusive vários fast food. E sim, ela socializou com os amigos e chegou a um determinado momento que ela foi para casa. Ela iria caminhando como ela sempre fazia. Só que na segunda-feira, dia 12 de abril, quando os pais chegaram no quarto dela, Megan não estava. Ficou claro ali que ela nem tinha passado a noite. A cama dela ainda estava arrumada. E aí, claro, eles entraram logo em desespero, porque não era do feitio de Megan fazer isso, não dormir em casa, ou algo do tipo, sabe? Se realmente acontecesse alguma coisa estranha, ela telefonaria para os pais, só que ela nunca dormia fora de casa, sabe? Era algo assim impensável. Eles telefonaram então para os amigos próximos dela. Ela tinha uma melhor amiga também, chamada Lynne. Ela não sabia do paradeiro da amiga, porém ela não ficou tão preocupada porque ela também era uma jovem de 16 anos de idade e ela pensou, de repente ela foi dormir na casa de algum colega do trabalho
ficou sem celular, esqueceu de avisar, sei lá, né? Porque tanto a amiga quanto os pais telefonavam pro celular dela e ela não atendia. Eles também ligaram para a irmã dela para saber se ela tinha dormido lá. Ela não tinha dormido. Então, assim, eles não tinham contato das pessoas que trabalhavam no restaurante. Porém, ela estava escalada para trabalhar na hora do almoço. Então, a partir do meio-dia, ela já teria que estar no restaurante. Os pais que estavam já rondando ali toda a cidade, nesse horário, estavam no restaurante. E aí, quando ela não apareceu para trabalhar, realmente eles sabiam que tinha algo bem estranho. Imediatamente eles foram para a polícia. Enquanto os pais procuravam Megan, naquela manhã a emergência recebeu um telefonema de um corpo que foi encontrado numa região que era mais uma floresta. Então tinha um rapaz chamado Thomas, de 16 anos de idade. Ele estava dirigindo a van branca dele. Quando ele passou ali naquela região remota, era uma estrada, ele estava com duas meninas da família dele, de 12 e 14 anos, provavelmente eram primas, quando ele avistou algo deitado que ele imaginou que era uma pessoa. Quando eles pararam e foram até lá, realmente era o corpo de uma mulher sem vida. Não dava para determinar se era jovem ou não, porque ela estava com o rosto todo desfigurado. Primeiro os paramédicos chegaram, viram que ela estava sem vida, colocaram um cobertor em cima do corpo, até que os detetives chegaram. Primeira coisa que o detetive fez foi tirar aquele cobertor e verificar realmente que ela não tinha rosto, que aquele crime contra ela foi totalmente brutal. O rapaz e as meninas que a encontraram, eles eram chamados de itinerantes, ou seja, eles não tinham local fixo para morar. Eles se mudavam com suas tendas, eles viajavam bastante, porém eles tinham lá sua família. Então, em todo momento da história, todo lugar que eu vi, até no documentário, eles são chamados de itinerantes. Então, quando aqueles pais foram até a delegacia e informaram que a sua filha estava desaparecida, eles já sabiam desse corpo que foi encontrado na floresta. Eles pegaram toda a descrição de Megan e confirmaram realmente se ela tinha então um piercing no umbigo, e sim, ela tinha. Então foi determinado sim que era Megan. 2 policiais foram até a casa dos pais de Megan, sentaram com eles e deram a triste notícia. A partir dali, realmente, os pais mudaram totalmente. Eles sabiam que ela estava sem vida, só que não sabiam tudo o que tinha acontecido com o corpo dela. O médico legista determinou que a causa da morte dela foi perda de sangue e traumatismo craniano. Ele não sabia qual foi a arma do crime, porém ele acreditava que tinha sido alguma rocha, alguma pedra grande que estava realmente ali perto de onde o corpo dela foi encontrado. Todos esses golpes foram na cabeça dela. Além disso, ela estava seminua. Ela estava sem os sapatos, sem a calça jeans e sem a roupa íntima. Acreditaram sim que ela havia sido abusada intimamente. O médico legista acreditava realmente nisso, porém ele não laudou desse jeito, porque ele disse que o estado que ela foi encontrada gerava uma certa dúvida. Então ele não quis confirmar que houve essa violência íntima, apesar dele realmente acreditar que sim, porém como profissional, não tendo 100%, ele não poderia colocar isso no relatório. Gente, uma coisa muito bizarra também, a roupa íntima dela foi encontrada ali perto do corpo dela, só que a calça jeans foi encontrada pendurada em um arame. De forma nenhuma aquela calça jeans ficaria daquela forma. A pessoa que fez aquilo com Megan caminhou até lá e pendurou aquela calça, como se fosse uma calça no varal. Também ficou claro ali durante a perícia que a pessoa que fez isso com ela voltou outra vez para arrumar essas cenas aí, para arrumar a cena do crime. E também, gente, ela não foi morta naquele local que ela foi encontrada. Isso tinha acontecido mais à frente. Então, a pessoa ainda voltou no local do crime e arrastou Megan até onde estava, que seria fácil alguém passar de carro ali e encontrá-la. Vocês entendem? Ao invés da pessoa esconder dentro da floresta, não, a pessoa deixou
o mais fácil ali de ser encontrada. Mesmo assim que ela estivesse dentro da floresta, era uma região que as pessoas caminhavam e levavam cães para passear, então ela seria rapidamente encontrada também. Como ela havia sido abusada intimamente, substâncias corporais foram encontradas no corpo dela e que seriam levadas para análise. Então a investigação tinha que focar nos últimos passos de Megan. Então souberam que ela saiu do trabalho, que ela se reuniu com alguns amigos em um restaurante e de lá ela teria que caminhar até a casa dela. Muitas pessoas que foram interrogadas, que estavam ali na região ou que trabalhavam ali nos restaurantes e nos bares, lembram sim de Megan. E Megan era uma pessoa que trabalhava em um dos restaurantes, então sim, as pessoas conheciam ela. Câmeras de segurança ali da avenida captaram quando ela saía de um dos restaurantes e quando ela estava em um outro socializando com os amigos. Esses depoimentos das pessoas têm duas coisas em comum. Tem o fato de que sim, de que viram Megan caminhando, e tem o fato de que viram um carro, um Volvo preto, dirigindo por um jovem. Chamava muita atenção porque esse garoto que dirigia dava carona para muitas pessoas. Então sempre tinha um entra e sai no carro dele. Ele oferecia carona, as pessoas aceitavam e ele deixava essas pessoas em outros lugares e assim ia trocando os passageiros. E ele também fazia manobras perigosas com o carro e corria numa velocidade maior do que a permitida. Quando os policiais perguntaram o nome dele para essas pessoas que chegaram a pegar carona com esse motorista, eles não tinham certeza do nome, porém algumas pessoas falavam que o conheciam como Tom, outras pessoas o conheciam como Tommy. E pela descrição que deram desse rapaz, era o mesmo rapaz que encontrou o corpo de Megan e telefonou para a polícia. Então sim, aquele rapaz agora era um suspeito. E realmente fazia sentido, porque ao invés da pessoa esconder o corpo, colocou o corpo ali perto da estrada. E ele fez aquela novelinha que ele estava dirigindo ali e por isso encontrou o corpo. E não bastasse, gente, ele colocou duas garotas inocentes para encontrar aquele corpo com ele. Aquele corpo estava num estado lastimável, estava seminu. Dava para perceber o que tinha acontecido com ela, além, né, enfim, do próprio rosto dela que não existia mais. E quando agora esse rapaz, que descobriu se chamar Thomas Percy, ele disse que tinha um álibi. Ele disse que passou mal na noite anterior e ele chegou no hospital por volta de 10 horas da noite e ficou lá até o dia seguinte, que saiu de manhã. Ele estava com dor no peito. Só que aí, claro, os policiais tinham como confirmar esse álibi, né? Realmente viram nas câmeras de segurança lá do hospital que ele estava lá. Só que ele chegou no hospital, gente, a partir das 5 horas da manhã. Então, onde que ele esteve à noite e à madrugada, né? Onde que ele esteve? Ele não estava no hospital. O médico que o atendeu lembra dele sim, disse que ele era um rapaz brincalhão, simpático, que estava de bom humor. Porém, sem esse médico perceber, Thomas roubou o celular dele e tentou vender o celular do médico para um dos seus parentes. É claro que a polícia soube e devolveu esse celular. Thomas, como eu já falei para vocês, ele tinha apenas 16 anos de idade. Acreditam que ele nasceu e viveu um bom tempo na Inglaterra e agora ele vivia na Irlanda do Norte. Porém, ele não tinha local fixo. Ele era como se fosse um andarilho. Ele não teve uma criação convencional. Ele não tinha regras. Ele era briguento, então ele brigava com várias pessoas sem nem conhecer e por razão nenhuma. Ele já tinha passado algumas vezes pela polícia, então ele tinha uma pequena ficha criminal, mesmo sendo menor de idade, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda do Norte. As condenações dele incluíram 6 roubos, agressão, furto em lojas, crimes de trânsito e assédio. Em julho de 2002, ele foi condenado por um incêndio criminoso em uma casa de campo. Um criminologista, olhando o histórico de Thomas, disse que ele era um rapaz não inteligente, infantil, porém ele se achava tão inteligente, ele fazia coisas achando que ia despistar a polícia. Acreditavam que aquele carro que estava com ele, aquele carro preto, né, que viram lá na avenida, era um carro roubado. E a polícia tinha que colocá-lo junto com Megan
e o carro. E foi aí que uma pessoa disse que viu quando Megan entrou no carro dele. Ele parou, conversou um pouco com ela, deve ter oferecido carona. Ela, por algum motivo, aceitou, confiou nele. Talvez ela tivesse visto ele também de algum outro momento. Ele já estava ali naquela região dando carona para várias pessoas, então pode ser que isso passou uma confiança para ela e ela entrou no carro. E uma dessas pessoas reparou que, inclusive, aquele carro que ela entrou tinha uma garrafa de cerveja na parte de trás, estava pendurada no encosto do carro traseiro. Bom, eles acreditavam que aquele carro tinha sido roubado e encontraram aquele carro abandonado perto de onde Thomas morava, ou perto de onde ele tinha o acampamento dele. E quando os policiais foram ver esse carro, a garrafa realmente estava no banco de trás, então era o mesmo carro que aquela testemunha viu. Examinaram todo o carro e não encontraram nada, nem uma evidência, nem um DNA de Megan. E questionando a família e os amigos de Megan, eles não sabiam da existência de Thomas. Eles acreditavam que os dois não se conheciam, que eles nunca tinham se visto na vida. Porém, ela aceitou a carona de um rapaz da mesma idade dela. Eles deviam achar que tinham alguma coisa em comum. Foram conversando e de repente até viram que não tinham nada em comum, né? Eles eram realmente o oposto. Ela era educada, ela era calorosa, ela era carinhosa, ele era totalmente o oposto. Ele era desestruturado. Uma coisa que viram é que esse carro estava com escapamento com defeito, então acreditaram que de repente fez um barulho, estragou, e aí isso fez com que Thomas trocasse de carro. De alguma forma ele prometeu que a levaria em casa, né? Então ela deve ter aceitado essa troca de carro. Que carro que ele estava utilizando então? Tiveram a ideia de pegar novamente as câmeras de segurança do hospital, só que dessa vez do lado de fora, e aí viram quando ele chegou com um carro que era uma van branca, que era a mesma van que ele dirigia quando acidentalmente encontrou o corpo dela, fez aquela novelinha. Gente, só como observação, foi dito aqui no documentário que eu assisti que ele não tinha carta de motorista. E pesquisando, eu descobri que a idade mínima para dirigir tanto na Inglaterra quanto na Irlanda do Norte é de 17 anos. Thomas foi levado para a delegacia, ele foi interrogado e ele acreditava realmente que ninguém tinha visto Megan entrar no carro dele. Então ele imaginou que poderia fazer o que quisesse com ela. O que a polícia acredita é que ele então levou ela para aquela floresta, a violou intimamente e aí, para não ser denunciado, tirou a vida dela. Ele se disse inocente, porém, naquele dia, 24 horas depois da morte de Megan, ele havia sido preso. Ele foi revistado, pediram para ele tirar as roupas. É possível ver ele tirando as roupas de uma forma agressiva, né? Porém, ele obedeceu. E aí ele foi acusado de ter tirado a vida de Megan, além de ter abusado dela intimamente. Então, tinham algumas provas ali, né? No momento do desaparecimento, ela usava uma jaqueta vermelha e fibras daquela jaqueta vermelha estavam no banco traseiro da van e também tinha muito sangue ali na van, como se ele tivesse mexido no corpo dela e aí ele ficou sujo com o sangue dela e aí acabou contaminando a van. O sangue estava no volante, estava no câmbio e sim, foi determinado que era sangue da Megan. E além de encontrarem sêmen dele no corpo dela. O que ele disse então é que realmente ele tinha dado carona para ela e que eles tiveram relação íntima consensual. Depois da relação, ele a deixou. Ela deveria ir embora sozinha e aí ele não soube o que aconteceu com ela. Foi um crime que chocou todo mundo. Eles não imaginavam que uma pessoa tão jovem, com apenas 16 anos de idade, poderia cometer um crime desse e um crime de uma forma muito brutal. Claro que tudo aquilo foi um choque para a família. Depois eles souberam como ela foi morta, a agressividade que Megan recebeu, e foi um sofrimento para eles porque eles não puderam se despedir da irmã ou da filha.
Eles não puderam ter um caixão aberto como eles queriam. O rostinho de Meghan não poderia ser beijado, não poderia ser acariciado uma última vez. A população inteira e os policiais também estiveram presentes tanto no funeral quanto no enterro. As pessoas foram super bem recebidas pela família e agora a força deles era para ter justiça. A irmã de Meghan disse que viu os pais definharem. O julgamento aconteceu em abril de 2006, 2 anos depois daquele crime. Desde então, Thomas se dizia inocente. Eles chegaram no tribunal e ele mantinha ainda que ele era inocente. E os promotores decidiram acusá-lo da morte de Meghan, porém não de violá-la intimamente. Eles acharam que poderia ter alguma controvérsia, então resolveram indiciá-lo somente do crime de assassinato. E um dia antes de começar o julgamento, quando eles estavam ali na apresentação do caso, ele resolveu se declarar culpado. E é claro que ficou óbvio, porque assim, ele não tinha remorso nenhum. Inclusive, ele tinha um semblante debochado, ele basicamente ria enquanto estava ali, ou às vezes demonstrava estar de saco cheio, né? Nossa, por que eu estou aqui? Claro que dentro lá do tribunal não foi gravado, na Irlanda do Norte não é permitido, porém a família e os amigos de Meghan que estavam lá disseram que esse foi o comportamento dele. E acreditam realmente que ele se declarou culpado, porque dessa forma ele receberia uma pena menor do que se passasse pelo julgamento. E o que ele disse é que ele tirou a vida de Meghan com um tronco de uma árvore. E quando ele deu o motivo, gente, perguntaram o motivo, ele disse o seguinte, ele disse que Meghan aceitou a carona dele, eles tiveram um acordo, eles teriam relação íntima consensual e eles tiveram esse encontro. E depois da relação, ela virou para ele e disse, nossa, é a primeira vez que eu tenho uma relação com um cigano. E ele entendeu que ela falou isso de uma forma sarcástica, nada positiva, então ele ficou com raiva e fez o que fez. O que não dá para acreditar, porque enquanto estava preso, ele foi entrevistado por um psicólogo, o psicólogo fez a mesma pergunta e ele respondeu o seguinte, conheci a menina, fizemos sexo, fiquei com raiva e matei ela. Só. Pois é, né? Só. Para ele é só uma pessoa. O juiz nesse caso, para dar a sentença, levou em consideração que ele era menor de idade quando ocorreu o crime. E aí por causa disso ele deu a pena de prisão perpétua com um mínimo de 15 anos para pedir a liberdade condicional. A amiga de Meghan, quando soube dessa sentença, ficou super feliz, porque na cabeça dela, na jovem cabeça dela, ela só imaginou que seria prisão perpétua. Só que aí a família dela explicou que não era perpétua, que ele poderia sair depois de 15 anos. Ou seja, ele poderia sair em 2019. O julgamento dele foi em 2016. Em 2017, ele foi transferido da Irlanda do Norte para a Inglaterra. Ele iria cumprir agora o final da sentença dele lá em Oxford. E quando ficaram sabendo, a família de Meghan ficou super irritada, porque assim, houve uma movimentação no criminoso e eles não foram informados. Então eles lutaram, a mãe principalmente lutou por uma lei naquele país que toda a família de uma vítima saberia passo a passo do criminoso. Então, se ele mudaria de prisão mesmo dentro do país, eles saberiam, ou se fosse fora do país, eles saberiam. E assim, gente, que conseguiu que isso se tornasse uma lei, a mãe de Meghan, Margaret, faleceu. Desde a morte de Meghan, ela não era mais a mesma pessoa. E aí ela foi diagnosticada com uma doença, que eu acredito que seja o câncer. Ela não teve forças para lutar, ela só repetia que queria se encontrar com Meghan. Inclusive nos últimos dias de vida dela, ela só citava o nome de Meghan, ela só chamava pela filha perdida. E aí ela faleceu em 2017 com apenas 63 anos de idade. Em 2021,
a família recebeu uma correspondência dizendo que naquele ano Thomas seria liberado. Ele seria um homem livre. Ele sairia em liberdade condicional. Em 2019, quando ele poderia pedir a primeira vez, ele pediu, só que foi negada. Só que agora, em 2021, ele receberia. E sim, ele tornou-se um homem livre, vivendo em Oxford, na Inglaterra, porque ele estava preso lá e continuou vivendo lá. O que assustou a família dela, o que assustou a amiga de Meghan, porque assim, agora elas eram mães e elas ficavam com medo que esse homem solto fizesse a mesma coisa que fez com Meghan. E aí, gente, vocês acreditam em karma? Pois é, né? Olha só. Se eu tivesse feito essa história para vocês no mês passado ou 2 meses atrás, essa história terminaria por aqui. Só que agora eu tenho uma novidade para contar para vocês. Dia 4 de março de 2024, houve um acidente de carro em uma estrada na Inglaterra, onde 2 carros bateram um de frente do outro. E o que acontece? O motorista de uma van, ele ficou bem acidentado, ele estava no hospital em estado crítico. Eu nem sei falar para vocês se ele sobreviveu ou não, eu acredito que sim. Porém, o homem do outro carro morreu. E as pessoas estavam falando que aquele homem que morreu era Thomas Percy, o assassino de Meghan. Só que a polícia não quis falar nada. Eles falaram o seguinte, que aquele corpo iria para o médico legista e ele iria ter certeza ou não se era Thomas ou não. Eles não poderiam falar nada, né? E agora, no começo de abril, o médico legista, depois de fazer todos os exames de DNA, tudo que tinha direito, confirmou que quem morreu naquele acidente tinha sido sim Thomas Percy. E sabe como ele morreu, gente? Ele teve terríveis traumas cranianos. Ou seja, a cabeça dele sofreu muito. Lembrem o que ele fez com Meghan. Ele bateu na cabeça dela 54 vezes. Ela morreu também de traumatismo craniano, da mesma forma que ele, anos depois, quase no mesmo mês, né? Ele tirou a vida dela em abril de 2004. Ele perdeu a vida em março de 2024, porém, só tiveram certeza do nome dele, que realmente foi ele que morreu, em abril de 2024, 20 anos depois. Pois é, né? Pois é. E aí, só pra gente finalizar essa história, eu vi realmente falando que ele era um itinerante ou um viajante. E me veio na cabeça várias e várias vezes se ele não era cigano, porque ele viajava com a família dele. Às vezes ele se encontrava com a família dele. E a partir do momento que ele disse que ficou com raiva de Meghan, quando ela o chamou de cigano, de uma forma assim que não era de uma forma positiva, e aí foi isso que deixou ele com raiva. Então sim, gente, eu acredito que ele seja cigano, só que em respeito à comunidade cigana, que já sofre vários preconceitos, tanto a polícia quanto a imprensa resolveram tratá-lo como viajante. Porque realmente o que ele fez foi individual. A pessoa do Thomas cometeu esse crime terrível. Não tem nada a ver com a comunidade cigana. Seria mais um preconceito reforçar isso, né? Que ele era da comunidade cigana. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso, como vários outros, bem tristes. Realmente não acreditam que ela tenha se envolvido com ele por vontade própria. Acreditam que ela foi ingênua em aceitar a carona porque ela já sabia que ele dava carona para outras pessoas e tudo bem. E aí ele se aproveitou porque ela estava sozinha com ele à noite e ele de carro poderia levar para onde ele quisesse. E aí levou para a floresta e fez o que a gente já sabe. Então é isso, gente. Mês de abril, 20 anos da morte de Meghan. A irmã dela diz que a família nunca mais foi a mesma, da forma que os pais sofreram, que os irmãos sofreram e da forma que agora eles, como pais e mães, né, os irmãos, eles criam seus filhos. Eles têm um medo, eles são neuróticos do que possa acontecer com suas crianças, que era uma forma que eles não tinham antes da morte de Meghan. Mais uma família vítima do crime e que vive agora com esse medo. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos.